Professora Thaís na área. É um prazer estar na companhia de vocês para falarmos de língua portuguesa. Afinal, português é lindo. E hoje nós vamos trabalhar um conteúdo muito importante, que inclusive a galera dá uma desprezada também. Na nossa última aula falamos da parte de ortografia, referente ao uso do hífen, emprego de palavras, a parte também de acentuação gráfica. E hoje nós vamos falar de formação de palavras, que é um assunto que totalmente a galera passa batido. E pronomes, uso de pronomes. Então, a gente vai trabalhar aí um pouco dos pronomes pessoais, retos e oblíquos, e a noção de formação de palavras. Vou colocar aqui para você na tela cheia, porque fica melhor. E você visualiza comigo, tá? Vamos lá. Questão de número 1 na tela. Julgue o item a seguir relativos às ideias e aspectos gramaticais do texto precedente. No primeiro parágrafo, o pronome ele retoma o século 22. Observe que a questão fala sobre o vocábulo ele, retomar. O que é retomar? Fazer referência à expressão século 22. E eu coloquei aqui o texto. Em seu livro A Terra Inabitável, David Wallace previu que o século 22 seria o século do inferno. Talvez ele já tenha começado. E aí, pessoal, certo ou errado? O vocábulo ele retoma século 22? E aí? Certo ou errado? Vamos lá, então. Galerinha, veja comigo. Quando a questão fala sobre referência, cuidado, porque é uma questão retomada, questão de referência, é uma questão de coesão. Coesão referencial, utilizando os pronomes. Vamos lá. Coesão referencial. Basicamente, nós temos coesão referencial anafórica, coesão referencial catafórica e coesão referencial deitica. Coesão anafórica, catafórica e deitica. O que é a coesão anafórica? É aquela que faz referência a algo que vem antes no texto. Catafórica faz referência a algo que vem depois no texto. E a deitica faz referência a algo que está fora do texto, ok? Então, basicamente, aqui, ó, método mnemônico para você pegar esse conteúdo. Anafórica, catafórica e deitica, ou também chamada de endofórica e esofórica. Anafórica faz referência a algo que vem antes no texto. Catafórica faz referência a algo que vem depois. E aí eu brinco que é o movimento de catar. O movimento de catar é sempre um movimento para frente. Algo caiu, você se movimenta para frente para catar aquilo do chão. E deitica é aquela que está do lado de fora. Observe aqui. No primeiro parágrafo, o pronome ele retoma o termo século 22. Retoma faz referência. Isso aqui é anafórico. O vocábulo ele é este aqui. Vamos lá. Ele, morfologicamente, é um pronome pessoal do caso reto. Sintaticamente, é sujeito de tenha começado. E agora a questão pede a noção da coesão referencial. Certo, você já sabe que é anafórico. Agora, é a confirmação. Faz referência a século 22? Cuidado, isso é maldade. Ele faz referência a século do inferno. Previu que o século 22 seria o século do inferno. Talvez ele quem? O século do inferno, que venha a ser o século 22. Mas o vocábulo ele faz referência a século do inferno. Talvez ele já tenha começado. Ele quem? O século do inferno. E quem é o século do inferno? O século 22. Mas ele não faz referência total ao século 22, mas sim a século do inferno. Logo, esse item está errado. Beleza ou não beleza, pessoal? Deu para acompanhar ou não deu para acompanhar? E aí, meninos, já começamos com esse tapa de faraó, porque isso aí é uma pegadinha, tá? Claro que posso, Gustavo, claro que posso. É porque como a questão falava da anáfora, eu foquei na anáfora. Então, vocês já entenderam que o anafórico faz referência ao que vem depois. Vou colocar um exemplo da noção catafórica e da noção deitica, tá bom? Vou apagar para a gente trabalhar com os exemplos. A anáfora a gente já brincou, com a anáfora a gente já brincou. E agora eu vou colocar um exemplo de catáfora. Veja, eu tenho um anseio. Ser policial federal. Observe aqui comigo. Eu tenho um anseio. Qual é o meu anseio? Ser policial federal. Veja que a referência agora é para algo que veio depois. Então, você vai lembrar que é a noção de catar. Vai jogar a caneta para frente, você vai pegar, vai fazer o movimento para frente. Então, o que nós temos aqui? Uma noção catafórica, ok? Beleza? Já volto lá para te explicar, Henrique. Volto lá para te explicar, tá bom? Deu para acompanhar? Agora, Gustavo, o que é a função deitica? É aquela que está do lado de fora. Vamos à brincadeira. Amanhã estarei
na Grécia. Quando é o amanhã? A gente consegue colocar aqui o amanhã de forma precisa? Não, você precisa do conteúdo externo. Qual é o conteúdo externo? O tempo de quem escreveu isso. Digamos que eu tenha redigido esse texto no dia 26 de dezembro de 2024. 26 de dezembro de 2024. O amanhã desse texto é o quê? Amanhã estarei na Grécia. É dia 27 de dezembro de 2024, certo? Então você precisa dessa referência externa que não está no texto para você entender esse amanhã. Confere? Então, essa noção que é externa ao texto é uma referência para algo que está do lado de fora do texto. Essa noção do lado de fora do texto é uma função deítica. E é muito comum quando utilizamos os advérbios, ainda mais os temporais, utilizamos a conversa com o leitor. Você não pode perder isso. Você, que é o leitor, não está fora do texto, você não faz parte daquele texto ali, não está antes nem depois no texto. Você é externo ao texto. Então, isso é função deítica. Beleza, Gustavo? Deu para acompanhar? Henrique, volta comigo para a questão. Observe que o vocábulo ele aqui, Henrique, faz a referência ao século do inferno. Talvez ele quem? O século do inferno. E o século do inferno faz referência ao século 22. Pegou? Show, Gustavo? Deu para acompanhar? Então, aqui, ó, o século 22 seria o século do inferno. O século do inferno faz referência ao século 22. E o vocábulo ele faz referência ao século do inferno. Ali tem uma sequência. E é exatamente para você cair nessa pegadinha. Lembrando, questão 7 de 2025. Então, atenção a isso, porque isso pode aparecer na sua prova. Beleza, galera? Normalmente, João, a banca CESP tem por gosto trabalhar a anáfora, porque ela é mais comum. Ela é mais comum, tá? Mas ela trabalha também a catáfora. A catáfora e a função que ela chama de função esofórica, que é a função deítica, tá? Ela trabalha, mas não com tanta ênfase. Por isso que a questão número 1 fala sobre a anáfora, tá bom? Mas, óbvio, se é conteúdo do seu edital, você vai ver por aqui, mesmo não tendo tanta ênfase. Vamos lá. Questão de número 2. Na tela. Julgue o seguinte item relativo a processos de formação de palavras empregadas no texto. A palavra cultural e histórico são formadas por processos de derivação, certo ou errado? E aí? Enquanto vocês me respondem, obviamente, eu vou hidratar aqui a minha garganta. Pergunto a vocês. As palavras cultural e histórico são formadas por processos de derivação, certo ou errado, galerinha? E aí? Lembrando, deixe o seu like. O like é importante para que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é relevante, tá bom? Aproveita para deixar seu like. E aí, galera? Certo ou errado? Lembrando que a aula é sobre o conteúdo de formação de palavras, um conteúdo gostosinho no azeite que pode aparecer na sua prova. As palavras cultural e histórico são formadas por processos de derivação? E aí? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que é o processo de derivação, concorda? Para a gente entender esse conteúdo. O que é o processo de derivação? É certo dizer que essas palavras vêm de uma palavra primitiva? Exato, Henrique. Você precisa entender o que é palavra primitiva e o que é palavra derivada, certo? Palavra primitiva é aquela que não vem de nenhuma outra palavra da língua. É uma palavra original, ok? Então, pensa aqui comigo na palavra casa. A palavra casa não vem de nenhuma outra palavra da língua, então ela é uma palavra primitiva. A palavra feliz não vem de nenhuma outra palavra da língua, então é uma palavra primitiva. Já a palavra derivada é aquela que deriva de uma palavra primitiva. Exemplo, vamos lá, João. O que é a palavra infeliz? A palavra infeliz vem da palavra feliz, certo? Então, infeliz é uma palavra derivada de feliz. Felicidade é uma palavra derivada de feliz. Então, palavra primitiva é aquela que não deriva de nenhuma outra palavra da língua. Palavra derivada é aquela que deriva de uma palavra primitiva. E dentro do processo de derivação, pergunto a vocês se já entenderam essa parte. Nós temos a derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. Estes são os nossos processos principais de derivação. Beleza, galera? E aí, João, deu para acompanhar? Deu para acompanhar essa parte? O que é palavra derivada e o que é palavra primitiva? Porque sabendo isso, eu volto com vocês para a questão, porque já dá para resolver. Cultural vem de qual palavra? Histórico vem de qual palavra? Elas são derivadas ou não? E aí? Agora já dá para responder. Se você não sabia esse conteúdo, agora já dá. Cultural vem de qual palavra? Histórico vem de alguma palavra? E aí, galera? Show, João?
E aí? Cultural vem de cultura, histórico vem de história. Então, são formadas por processo de derivação? Sim. Então, este item está correto. Este item está correto. Beleza, galera? Henrique, eu vou explicando com base nas outras questões, tá bom? Não dá para explicar tudo em razão do tempo e do propósito da live, que são a resolução das questões. Mas nas próximas, nas questões vindouras, há esse conteúdo. Então, a gente vai massificar esse conteúdo por aqui, tá bom? E, além disso, se você não é aluno da plataforma, não sei se você o é, mas se você não é aluno da plataforma, aproveita para adquirir, porque esse conteúdo vai ficar bonitinho lá na nossa plataforma também, passo a passo. Vem comigo. Olha só, vamos lá. Pam, 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 pam. Questão 3. Julgue o seguinte item relativo a processos de formação de palavras empregadas no texto. As palavras indeterminada e aprisionados são ambas formadas pelo processo de composição. Olha aqui o que a questão está a falar agora. Processo de composição, respectivamente, significa na ordem, por aglutinação e por justa posição. Certo ou errado, galerinha? Quero saber de vocês, certo ou errado? E aí, vamos lá. O que você precisa saber sobre processo de composição? Vamos lá. Vocês já viram ali o que é derivação e agora a gente vai falar sobre a composição. Para você entender a composição, você precisa entender o que é palavra simples e palavra composta, ok? Ô, Bárbara, que bom que você está gostando, fico muito feliz, tá? Beijo grande para você. Palavra simples é aquela palavra que possui um único radical. É a palavra que possui um único radical. Exemplo, a palavra flor. A palavra flor só tem um radical, então ela é uma palavra simples. País. Essa palavra não é uma palavra primitiva? Também. No português não tem esse negócio que uma coisa exclui a outra, não. No português a gente acumula, a gente é acumulador. Então ela é uma palavra primitiva, por quê? Porque ela não deriva de nenhuma outra palavra da língua. E ela é uma palavra simples porque só tem um radical. Até aqui todo mundo comigo? Vamos continuar. Palavra composta é aquela que contém dois ou mais radicais. Palavra composta é aquela que contém dois ou mais radicais. Então veja aqui. Beija-flor. Couve-flor. Eu não tenho aqui uma palavra. A palavra beija-flor não é formada pelo radical de beija e o radical de flor? Sim. Então, ela é uma palavra composta. Couve. Em couve-flor, perdão, eu não tenho uma palavra formada pelo radical de couve e pelo radical de flor? Sim, então eu tenho uma palavra composta. Mas não entra nessa neura que para ser palavra composta tem que ter hífen, não. Isso aí depende da regra dos hífens que vocês já viram. Vamos lá, observe aqui comigo. Olha aqui, ó, tempo. Tempo é uma palavra simples. E passatempo é uma palavra composta. Vou colocar aqui o quadro inteiro para vocês visualizarem melhor. Não, assim não. Deixa eu procurar aqui. Pronto. Ficou melhor para vocês. Só para vocês poderem visualizar melhor a tela, ok? Observe, passatempo é uma palavra composta, certo? Então não entra nessa ideia de que para ser palavra composta tem que ter hífen, não, porque isso aí não condiz com a realidade. Agora, você já entendeu o que é palavra simples e palavra composta, eu vou colocar para você a noção de composição. Composição pode ser por aglutinação, como a própria questão diz, ou por justaposição. Ou por justaposição. Quando vai ser por justaposição? Nós vamos unir e não haverá perda fonética. Por exemplo, passa mais tempo. Beija mais flor. Passa mais tempo é passatempo. Beija mais flor é beija-flor. Houve perda fonética? Não. Se não houve perda fonética, isso é justa posição. Agora, pessoal, em gira mais sol, nós temos o quê? Girassol. Houve perda fonética? Não. Mas eu pergunto a vocês, houve acréscimo? E aí? Estou de olho aqui no chat. Não, Henrique. Normalmente não. A questão é que quando você for trabalhar uma palavra relacionada à estrutura de composição, é a estrutura da palavra em si. Então, você vai escolher ali o sentido, normalmente, para fazer a formação da palavra. Agora, eu vou voltar para a telinha para vocês visualizarem, tá? Houve perda fonética na palavra justaposição? Não. Mas eu pergunto a vocês, houve acréscimo? Houve acréscimo? E aí? Cuidado, porque é pegadinha, tá?
Quando falamos, vou voltar aqui para a tela para você me visualizar. Quando falamos de noção de acréscimo, pensa, é acréscimo fonético. O que é fonética? Som, não é letra. Em girassol, nós não temos acréscimo fonético, nós temos acréscimo de letra. Para quê? Para manter o som. Porque se eu só colocar um S, eu vou ter o quê? Girasol. Então, eu preciso manter a noção do S, do sol, que é sibilante. Então, para isso, eu tenho aqui esse S. Esse S não é acréscimo fonético, até porque é dígrafo. Esse S aqui é uma acomodação fonética. Acomodação fonética. Beleza, galera? Deu para acompanhar? Deu para acompanhar? Na justaposição, não há acréscimo fonético. Pode ter acréscimo de letra para acomodar o som, mas não há acréscimo fonético, não há acréscimo de som. Ok, Luiz? Beleza? Era pegadinha mesmo. Agora eu vou explicar para vocês a noção de aglutinação que está lá na questão. A gente não está fugindo do conteúdo, não. Vem comigo. Vamos lá. Deu para visualizar, pessoal? Belezinha, pessoal. Agora eu vou explicar a aglutinação. Vamos lá. A aglutinação é quando eu tenho duas ou mais palavras que se unem e há perda fonética. E há perda fonética. Veja comigo aqui um exemplo. Exemplo clássico, galera. Plano mais alto. Plano mais alto dá o quê? Planalto. Em mais boa mais hora. Vai gerar o quê? Em bora, beleza? Então, veja comigo aqui o que nós temos. Plano mais alto, houve a junção dos vocábulos, certo? E houve perda fonética. Houve perda fonética. Se houve perda fonética, eu tenho o quê? Aglutinação. Em boa mais hora, eu também tenho perda fonética. Não é do H não, porque o H não tem som, só está ali por uma noção etimológica. Mas eu perdi o A, ó. Então, eu tenho perda fonética, é aglutinação. Deu para acompanhar, pessoal? Porque a partir disso, nós vamos resolver a questão. Observe a questão a partir de agora. Vamos lá. Indeterminada e aprisionados. A primeira coisa que eu tenho de observar é se a palavra composta. Isso aqui é palavra composta, pessoal? E aí? Eu tenho duas ou mais palavras formando esse vocábulo? Show, Beatriz. Eu tenho duas ou mais palavras formando a palavra indeterminada? Tenho. E aí? Olha como é que é fácil, olha como é que não é um bicho de sete cabeças, não é difícil. Olha como é que dá para raciocinar a partir do conteúdo que eu tenho. Indeterminada é uma palavra composta? Para ser uma palavra composta, eu tenho que ter dois ou mais radicais, duas ou mais palavras formando esse vocábulo. E aí? Pergunta a vocês, tenho? Estou de olho aqui no chat. Ó, o professor Lustosa aí, meu amigo. Só tem uma, Henrique, muito bom. Então, se só há uma, não é palavra composta. Eu já sei que essa questão está errada, só pelo fato de eu saber o que é composição. Português não é bicho de sete cabeças. É mais raciocínio lógico do que o raciocínio lógico do professor Lustosa. É você entender, caramba, composição não são dois ou mais radicais juntos? Sim. Se a palavra não tem dois ou mais radicais juntos, ela não é uma palavra composta. Então, esse item está errado. Esse item está errado, ok? Agora, beleza, é derivação, Bia. É derivação. Ok? Agora, vamos lá. O que é, então, o vocábulo indeterminado e aprisionados? O que nós temos ali? Vamos pensar? In é o prefixo, mais determinar, ou determina, né? Mais o da, que é o sufixo, ou ada, tá? Aprisionados, vamos lá. Em aprisionados eu tenho a mesma coisa. Eu vou explicar por aqui, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Veja, nós temos a palavra primitiva, mais o prefixo, mais o sufixo, certo? Eu tenho indeterminar. A palavra indeterminar existe? Sim ou não? Boa, Nuno. Boa, John. Existe a palavra indeterminar? Sim ou não? Sim, muito bom. Isso, Henrique, muito bom. Existe a palavra indeterminar. Existe a palavra determinada? Também. Então, o que eu observo aqui? Que existe o prefixo e o sufixo, certo? E eu posso retirar um ou outro, porque a palavra continua existindo. Quando isso acontece, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal, que é essa aqui. É quando eu tenho prefixo mais palavra primitiva
mais sufixo que podem ser retirados, porque a palavra continua existindo apenas com um deles, ok? Então, em indeterminada, por exemplo, existe indeterminar ou determinada. Ele continua existindo, mesmo tirando um ou outro, certo? Por que eu estou a falar disso? Porque a derivação parassintética também é a junção de prefixo mais palavra primitiva mais sufixo que não podem ser retirados. Por quê? Porque a palavra deixa de existir. Veja a palavra empobrecer. Empobrecer, existe o prefixo em, mais a palavra primitiva pobre, mais o sufixo ecer, ok? O que nós temos aqui? Prefixo, sufixo e a palavra primitiva. Pergunto a vocês, existe a palavra em pobre? E aí? Existe a palavra em pobre? Estou de olho aqui no chat, galera. A aula é feita para vocês, então, por favor, interajam. Existe a palavra em pobre? Não, não existe. Show, não existe. Existe a palavra pobrecer? Não existe. Então, eu não posso tirar nem o prefixo nem o sufixo, porque a palavra deixa de existir. Quando a palavra deixa de existir, isso se chama derivação parassintética. Na parassintética, eu tenho prefixo e sufixo que agem juntos, Beleza, galera? Eu não posso retirar. Logo, eu tenho uma construção de derivação parassintética. Beleza? Essa é a grande diferença entre prefixal e sufixal e parassintética. Ok? Tranquilidade no parquinho? Show de bola, pessoal? Então, você continua aqui comigo, belezinha? Porque a gente vai seguir agora para a próxima questão. Vamos lá. Questão de número 4. Julgue o seguinte item relativo ao processo de formação de palavras empregadas no texto. As palavras simplesmente e significações são formadas pelo mesmo processo de derivação? Show, Bia. Importante é isso aí. Simplesmente e significações são formadas pelo mesmo processo de derivação? Primeira coisa, são palavras derivadas? É a primeira pergunta que você tem que ter na mente. São palavras derivadas? Ah, são, não são. E aí, a partir disso, você resolve a questão. Sim, pois ambas são sufixos. Ambas têm sufixos? Seria isso? Muito bom. É isso, galera. Viu como é que fica fácil? Simplesmente vem de simples. Significações vem de quê? Significar. Então, ok, são palavras derivadas. Já partimos desse princípio. Simplesmente tem sufixo. Significações têm sufixo. Logo, são formadas por derivação sufixal. Assim, vamos colocar aqui, ó. Derivação sufixal. Ambas são derivações sufixais. Este item está correto. Isso. Viu como é que nem dá para sofrer quando a gente tem um conteúdo na mente e raciocina o conteúdo? Fica muito mais fácil. Tranquilidade um parquinho? Segue comigo para a próxima questão. Questão 5. Julgue o próximo item acerca das ideias e de aspectos textuais e gramaticais do texto precedente. O segmento desespera ele, que é a frase, é exemplo de emprego de pronome pessoal do caso reto, em vez de pronome oblíquo átono, em posição de complemento verbal. Certo ou errado? O que você tem que ter na mente? Analisar se é pronome pessoal do caso reto. Analisar se ele está funcionando como complemento verbal, objeto direto ou objeto indireto. É a primeira coisa que você tem que analisar. Ele é um pronome pessoal do caso reto nesse caso? Sim. Nessa construção, ele é um complemento verbal? É um objeto direto? É um objeto indireto? É isso que você precisa analisar. E aí, galera? Estou de olho aqui no nosso chat. Quero saber de vocês. Lembrando, para quem está entrando agora na nossa live, o material já está disponível para vocês. Busquem o material, mas não precisa sair daqui. Você sempre tem um tempinho para responder a questão agora, ao vivo. E aí? Certo? Acertava, certa, errado. A primeira coisa, vamos lá. Vamos fazer análise sintática? É isso, ó. A frase é isso aqui, ó. Desespera ele. Algo desespera ele, né? Desespera é o verbo. Quem é o sujeito? Algo, né? Então, aqui, o sujeito está elíptico, desinencial. Tia Teté chamava esse sujeito de sujeito oculto. Desespera quem? Fiz pergunta ao verbo, o verbo é transitivo. Tem a preposição na pergunta? Não, então o verbo é transitivo direto. O vocábulo ele, de forma inadequada, está exercendo função sintática de objeto direto. Então, eu sei que isso aqui é um pronome pessoal do caso reto, utilizado de forma inadequada como
objeto direto. Então, é basicamente isso que a questão está falando. Ó. Ele é um pronome pessoal do caso reto na posição de complemento verbal, quando, na verdade, deveria ter sido utilizado um pronome oblíquo átono. E qual seria o pronome oblíquo átono utilizado? Por que deveria ser um pronome oblíquo átono a ser utilizado? Porque o pronome pessoal do caso reto só pode ser sujeito ou predicativo do sujeito. Raciocina comigo. Ele ali é sujeito? Não. Ele é predicativo do sujeito? Não. Então, ele foi utilizado de forma inadequada. Qual seria a forma correta? Usar o pronome oblíquo átono. E qual pronome oblíquo átono eu deveria utilizar? Caso, um pronome da terceira pessoa no masculino singular, que seria o pronome o. Desespera-o. Logo, o que a questão diz está correto. Beleza? Não, porque aqui ele não se desespera. Algo o desespera. É alguma coisa motivando isso, Henrique. Sim, Luiz, tem sim. Beleza? Tranquilidade no parquinho? Então, cuidado. Há muitas informações na questão número 5. Você precisava analisar a sintaxe, analisar a morfologia, para não cair em nenhuma pegadinha, embora fosse uma questão bem tranquila, tá bom? Beleza? Show de bola. Vamos para a questão número 6. Vamos lá. Questão número 6. Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto, julgue o item seguinte. As palavras consequentemente e entendimento são formadas por derivação prefixal. Você já sabe o que é derivação prefixal. O que é a derivação prefixal? Derivação é a palavra derivada. Você vai ter a palavra primitiva mais o prefixo. O prefixo vem antes da palavra primitiva, para gerar a palavra formada por derivação prefixal. Exemplo, eficaz, palavra primitiva. In é o prefixo. In mais eficaz vai gerar a palavra ineficaz. Isso é a derivação prefixal. Pergunto a vocês, em consequentemente. Consequentemente vem de consequência. Entendimento vem de entender. A prefixo? Não, você tem sufixo. Sufixo. Elas são derivações sufixais. Então, esse item está errado. Mel na chupeta. Tranquilidade, pessoal? Bem tranquila. Mas observe que quando a gente tem um conteúdo na mente, a questão fica fácil. Você olha e pensa, meu Deus, será que isso vai cair na minha prova? São provas da nossa banca. Aparece. E a gente acha que só cai na prova do outro. Não, isso cai na nossa prova. Só que quando o aluno está nervoso, ele acha aqui um bicho de 7 cabeças. Ele precisa o quê? Acompanhar, raciocinar. O que a questão está pedindo? É palavra derivada. Consequentemente, vem de consequência. Entendimento vem de entender. Então, é palavra derivada. Ok? Ela é prefixal? Tem prefixo ali? Não. Então, o item está errado. Tem que fazer um raciocínio apurado, objetivo, para você não cair em pegadinha. Ok? Vem comigo, vamos para a questão de número 7. Questão de número 7. Considerando as ideias e os aspectos linguísticos do texto, julgue o item que se segue. A palavra paulatinamente, segundo período do primeiro parágrafo, é formada por derivação parasintética. Primeira coisa, é derivação? Segunda coisa, observar se é parasintética. Sim, Henrique, mas aí o conteúdo já está incutido na mente. Primeira coisa, é derivação? Segunda coisa, é parasintética? Você já tem esse conteúdo. Pergunta você, certo ou errado? E aí? Dá para sonhar, galera, dá para sonhar. Errado, errado, muito bom, Bia, muito bom, John. Show, Henrique, vamos lá. Observe aqui, galera. Paulatinamente, vem de paulatino. Ok. Você já sabe que é derivação, mas o que é a derivação parasintética ou a parassíntese? É quando há o prefixo mais palavra primitiva mais sufixo que não podem ser retirados porque a palavra deixa de existir. Eu tenho isso em paulatinamente? Eu tenho prefixo? Não. Só por não ter prefixo eu já sei que ela não é parasintética. Assim, o item está errado. Simples assim. Beleza? Tranquilo? Viu como é que é fácil? Conteúdo. Tem que ter conteúdo. Sem conteúdo, não aprovo. Vamos lá? Questão de número 8. A palavra. Não, nem vou fazer a questão de número 8 porque eu não coloquei o texto, então não tem como. Ó, questão de número 9, para a gente fechar. A questão está sem o texto. Acerca das ideias, dos sentidos e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. No período, posso ajudá-lo, cavalheiro? O personagem emprega uma forma pronominal de terceira pessoa para se dirigir diretamente ao interlocutor. Certo ou errado? E aí? Então já anota esse vocábulo, tá, Luiz? Porque é um vocábulo bastante recorrente em prova e também é um vocábulo que favorece a sua escrita. Bom para a composição da sua redação, tá bom? Olha aqui, ó. No período, posso ajudá-lo, cavalheiro? O personagem emprega uma forma pronominal. Então você precisa achar a forma pronominal. Qual é a forma pronominal? É o lo, que é a variação do pronome o. É um pronome de terceira pessoa, certo ou errado?
Ó, terceira pessoa para se dirigir diretamente ao seu interlocutor. E aí, galera, marcando certo, certo? Sim, gente, pensa comigo. A primeira coisa que eu tenho de ter na mente é o pronome oblíquo átono. Quais são os pronomes oblíquos átonos da nossa língua? Quais são os pronomes oblíquos átonos? São os pronomes safadinhos. Metecer nos vois. Metecer nos vois, repete o C ou a L. Metecer nos vois, repete o C ou a L. Ok? São estes os nossos pronomes oblíquos átonos. Vamos colocar aqui, ó. Primeira, segunda e terceira pessoas do singular. Primeira, segunda e terceira pessoas do plural, ok? Então, o, a são pronomes de terceira pessoa. Thais, mas lá não tá o, a, lá tá lo. Sim, por que tá lo? Sempre que o verbo terminar em R, S ou Z e após este verbo houver o pronome o ou o pronome a, o que vai acontecer? Cortaremos a parte final da palavra e acrescentaremos o L. O vai se tornar lo e o a vai se tornar lá. Então, esse lo e lá são os pronomes o e a. Então, se esse lo é o pronome o, ele é um pronome de terceira pessoa. A forma pronominal está na terceira pessoa? Sim. Então, este item está correto. Simples assim. Beleza, galera? Dá para sonhar. Você não tem de inventar, de florear, de tentar memorizar. Por quê? Você tem um monte de conteúdo para ver. Você tem muito conteúdo para ver para sua prova. Gravar é uma perda de tempo, porque você não tem um HD como um computador, você não é inteligência artificial. Você é mente humana. Então você precisa entender, porque pelo entendimento você caminha. Às vezes você não vai saber, por exemplo, o vocábulo. Poxa, eu não conheço o vocábulo, mas eu sei que nele não há prefixo. Eu não consigo enxergar o prefixo in, prefixo ao, prefixo des. Não tenho nenhum prefixo ali. Então eu sei que ele não é uma derivação prefixal, ele não pode ser uma derivação parassintética. Eu vou pelo raciocínio. Isso é entendimento da língua. Por isso que eu não ensino ninguém a gravar, porque você não é papagaio de pirata. Não necessariamente, Henrique, eu posso falar com a pessoa na terceira pessoa, eu não sei de onde você é, eu não me recordo, mas é muito usual, por exemplo, o uso da terceira pessoa para a comunicação também, para o diálogo. Por isso utilizamos no Sudeste o vocábulo você com frequência, intimamente ligado aqui à noção do carioca, por exemplo. Você vai, você fica. Você tem também o capixaba falando, mas aí a variação do capixaba, nem em todas as regiões, mas em algumas. O você vai. E é a terceira pessoa, e a terceira pessoa do discurso, mas fazendo essa referência, tá bom? Pode ser algo cultural, sim, Henrique, porque normalmente o Sul, não sei se em Porto Alegre, vocês têm mais o costume de utilizar a segunda pessoa gramatical, e não há erro nisso, contanto que haja concordância no que você usa. Tu vais, tu amas a língua portuguesa. Não pode falar tu vai, tá? Por exemplo, o Pará, que é bem longe de vocês, né? Falam perfeitamente a segunda pessoa gramatical. A gente pode usar a segunda ou a terceira, tanto faz, tá bom? Beleza, pessoal? Fechamos a nossa live por aqui. Vou colocar para você o meu Instagram. Lá eu posto dicas, posto quizzes e posto sempre. Inclusive, hoje eu vou colocar o gabarito do meu quiz de ontem, Thaís Underline Portuguenática. Lá eu posto dicas, posto quizzes e posto sempre quando eu estou aqui no canal do Operação. Espero que você tenha gostado da aula. Aproveite, entre no site. Há muito conteúdo relevante e importante para sua aprovação por lá, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Português é lindo!